noite a todos. Espero que essa transmissão chegue até você. E é com o coração assim esperançoso e poder trazer para vocês que nos ouvem uma palavra. E essa palavra vem daqui desse livro, a Bíblia Sagrada. E o que vem daqui é a mensagem de Deus para nós. E a mensagem de Deus para nós é uma mensagem que gera esperança no nosso coração. Porque a palavra dele tem credibilidade. A palavra dos homens cai sim por terra. Tem os seus efeitos, tem as suas consequências, tem o seu valor. Mas ela cai por terra. Mas a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. O próprio Jesus disse: passará céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, aquilo que a Bíblia traz para nós como revelação, como conhecimento de Deus para nós, são realidades que nós precisamos vivê-las todos os momentos. E este momento que nós estamos vivendo é um momento tenso, momento de trevas, momento desafiador também, momento que traz pânico, traz desespero para muitas pessoas. Mas Deus não fica em silêncio, Deus não se cala. O Deus da Bíblia, então, é o Deus que fala. Então, Deus tem seus porta-vozes, seus mensageiros, podemos assim dizer. A Bíblia chama de profeta, aquele que tem uma voz profética. O que é o profeta na Bíblia? É aquele que prescuta o futuro, as ações, o trabalhar de Deus no amanhã, no futuro. Então ele prescruta e ele traz ao povo aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai realizar. Mas nós temos a palavra escrita, e a Bíblia, ela é para nós essa fonte segura, porque Deus determinou que assim fosse. O autor aos Hebreus, capítulo 1, diz que Deus outrora falou aos pais pelos profetas. Isto é, falar de Deus foi um falar fragmentado. Deus não falou tudo que precisava falar, mas ele falou. Mas o texto continua nos dizendo que nesses últimos dias Deus fala pelo seu Filho. Então nós precisamos ouvir agora o Filho dele, ouvir a Cristo, ouvir o Senhor Jesus. Então nós já vivemos nos últimos dias. Esses últimos dias Deus tem falado pelo seu Filho. As pessoas ficam indagando, perguntando: será que tudo isso que nós estamos vivendo como experiência hoje, esse cenário global, será que esses são os últimos dias? Não, não são os últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Então, portanto, nós já estamos nos últimos dias. Desde que Jesus consumou sua obra na cruz do Calvário, foi sepultado, mas foi ressuscitado ao terceiro dia e ascendeu ao céu. Então nós já consideramos pelas Escrituras que Deus já entrou numa contagem regressiva dos últimos dias. Então não devemos nos assustar, devemos entender e compreender o que é a nossa geração, porque as outras gerações já viveram o seu tempo, tiveram o seu tempo. Agora somos nós. O que nós vamos fazer nesse tempo? Essa que é a nossa geração, que é dos últimos dias. Então estou aqui para trazer uma palavra para você de esperança, uma palavra que com certeza ela pode acalmar o seu coração e também pode resolver a sua eternidade. Então eu quero ler inicialmente com vocês a carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1, o versículo 21, que diz assim: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Tempos difíceis, e que para ministrar a palavra de Deus, para levar a vontade de Deus, desejar de Deus, essa mensagem de Deus ao coração das pessoas, nós precisamos ser loucos, precisamos ser doidos, porque nós estamos acuados. Olhando pela lógica, pela razão, nós não podemos fazer nada nas nossas mãos que nós podemos remediar essa situação. Não tem como.
Mas o texto sagrado que eu li diz que a sabedoria humana não é pela sabedoria humana, mas é pela loucura de Deus. Então, se é pela loucura de Deus salvar aqueles que creem, pregar algo ilógico, algo irracional, é o que Deus nos chama a fazer. Então, podemos dizer que devemos olhar para esse cenário, olhar para toda essa situação caótica e fazer a nossa avaliação. O que nós podemos fazer? Isto é, em Deus, o que nós podemos fazer? Qual é o conclamar de Deus para nós que cremos na sua palavra? Nós que nos relacionamos com Deus, qual é a nossa atitude em relação ao que nós estamos vivendo? O que nós devemos fazer? Então, lendo Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel, nós vemos um cenário de pernura, um cenário de devastação, de morte, que o profeta é levado numa visão. Ele vê todo Israel, toda a casa de Israel sepultada, caída num vale. E esse vale é um vale de morte, onde tem depositados ossos e ossos sequíssimos. E o profeta Ezequiel é levado por Deus a este lugar. E o texto diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou num vale de ossos, e me conduziu por entre os ossos, e me cobriu o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Então Deus leva o profeta Ezequiel a esse vale, porque nós não podemos esquecer, esse foi um período de cativeiro, período que a nação estava assim, sem nenhuma espiritualidade, ele estava escravo num país estranho, o seu templo em Jerusalém devastado, os muros em ruínas, não se podia fazer nada, um cenário de morte. E esta é a visão, este é o vale que representa toda a casa de Israel, e o profeta está diante desse cenário de morte, que é Israel, que é a nação de Israel. E a pergunta que chega para o profeta, e essa pergunta é Deus que faz, e a pergunta está aí no versículo 3, então, do capítulo 37, onde ele diz assim: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Qual é a sua avaliação, profeta? Como que você enxerga? Porque nós podemos olhar não só para o Brasil, para a nossa cidade, para a nossa casa, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o planeta hoje, para todas as nações. Como que nós enxergamos essa crise? Como que nós vemos essa crise? Como que nós avaliamos essa crise? Uma crise que se a gente for olhar, ela aparentemente a gente não tem como olhar e vislumbrar algo melhor. Sabemos como vai ser, não temos ideia como vai ser, como que as nações vão se comportar, os governos vão se comportar, a própria sociedade vai se comportar. E estamos vivendo um momento de muita indecisão e sem esperança no nosso coração. Então aqui vem a palavra do Senhor. Esse é o mesmo cenário que Ezequiel está vivendo. E Deus diz para Ezequiel: como que você avalia? Como que você enxerga? Porque essa é uma crise lá de fora, mas tem essa também que se instala dentro da nossa alma. O estado que o nosso espírito, a nossa alma é tomado pelaquilo que a gente está vendo, pelaquilo que a gente está enxergando. Como que nós avaliamos? Porque as pessoas, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ter fé, nós precisamos orar, nós precisamos buscar Deus com mais intensidade, e acreditando assim que a escapatória, a saída, depende de uma ação direta de Deus, da maneira que Deus enxerga, da maneira que Deus está vendo, da maneira que Deus está avaliando. Queremos saber então como que Deus vai fazer, que passo Ele vai dar a seguir em relação a nós, mas
Nós estamos nessa terra, Deus nos colocou aqui. É verdade que o pecado trouxe essa deformidade. Estamos num mundo caído. E as interferências de Deus sobre a nossa vida, a maior de todas as interferências de Deus na nossa vida foi quando Ele enviou o seu Filho Jesus, para que o mundo não viesse a perecer, para que o mundo viesse a crer e fosse salvo. E nós cremos nessa verdade. Então toda a interferência de Deus deve primeiramente passar por nós. Nós devemos dar sim chão, nós devemos dar condição, nós devemos querer que as coisas mudem. Esse é o maior desafio para nós. Seguir em frente para melhorar essa situação, para passar essa situação, enfrentando ela e tomar lições enormes para a nossa vida, para o nosso país, quem sabe o mundo no geral. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Então, o texto diz aqui que o profeta é levado nesse vale. E essa é a pergunta que Deus faz. Poderá reviver esses ossos? E ele responde, soberano. Senhor, tu és soberano. Só tu sabes. Quer dizer, ele está falando, Senhor, só o Senhor sabe o que vai acontecer. Mas Deus faz essa pergunta. Deus chama a gente para a gente fazer uma avaliação, para a gente dar um passo a seguir, e um passo de fé, porque o texto vai dizer que depois que o Senhor leva ele esse vale de ossos secos, o Senhor então mostra para ele toda aquela situação caótica, e o Senhor diz assim para ele, no versículo 11, então ele me diz, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamos ossos velhos e secos, e não há mais esperança. Então nós vemos que a esperança foi embora. As pessoas estão sem esperança. E a esperança, o que é esperança? É você olhar para um lugar hostil, um lugar feio, um lugar tenebroso, e acreditar que esse lugar pode mudar. Isso se chama esperança. Isto é esperança, e é essa esperança que Deus coloca em nosso coração. E o texto ainda diz um pouco mais aqui. Assim diz o Senhor soberano, o meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio, e os farei sair delas. Então Deus estava dizendo que ia, sim, intervir e mudar, então, aquele estado caótico que a nação de Israel se encontrava. E o texto vai mais adiante dizendo assim, quando isso acontecer, o meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus sabe agir, Deus tem as suas determinações, Deus tem o seu cronograma na história. O livro de Gênesis fala que ele criou os céus e a terra, e o Deus que criou os céus e a terra, ele veio para consumar todas as coisas. Então nós sabemos que tudo está nas mãos do Senhor, mas nós precisamos agir, nós precisamos então olhar para esse caminhar de Deus e ser colaboradores com Deus, e aqueles que na verdade cooperam com Deus segundo o seu propósito. E Ezequiel vive essa experiência, e essa também é uma experiência que nós estamos vivendo. Quando isso acontecer, o meu povo, vocês então saberão que eu sou o Senhor. Soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu vos trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, o farei. Que coisa linda. Então, mas Deus chama o profeta. E o profeta, então, ele é desafiado a profetizar, a trazer uma mensagem sobre uma ótica, sobre uma lógica não humana, porque é ilógico ele chamar vida para os ossos. Como que ele vai chamar vida para os ossos? E é exatamente isso que Deus leva o profeta a fazer. Então esse é o desafio nosso nesses dias, chamar vida aonde nos tem vida, aonde nós estamos vendo as coisas se perder diante dos nossos olhos. Onde então na nossa avaliação, nessa avaliação que nós devemos fazer e ver o que podemos fazer. Esse é o desafio. O que nós podemos fazer? Chamar vida
trazer essa mensagem de Deus, trazer esperança para esse mundo. É isso que eu estou fazendo agora, entrando então na sua casa. Então, trazer esperança para dentro da sua casa, trazer esperança para a nossa cidade, trazer esperança para todos nós. E essa esperança provém do próprio Deus, do coração de Deus para nós. Então, mas só um doido, não é verdade? Só um doido pode se levantar diante do cenário desse e acreditar que isso pode ser mudado, que isso pode ser transformado. Por isso eu li para vocês, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 21, que aqueles que creem são salvos pela loucura da pregação. Então Deus conclama pessoas doidas mesmo, pessoas que acreditam na sua palavra, que creem na sua interferência, no seu agir, na sua ação. Então Deus quer levantar você hoje, Deus chama você hoje para você proclamar essa verdade, aí na sua casa, sobre a cidade que você mora, sobre o país que você vive, tá? Se você fizer isso, eu tenho certeza, e eu acredito piamente, que Deus é aquele que nos ouve. Não tem oração que Deus não ouve. E Deus espera muito que o seu povo venha e se conclame em oração aquilo que é esperançoso, aquilo que nos deixa mais forte, aquilo que nos lança mais para frente. E essa é a esperança do Evangelho. Essa é a palavra de Cristo para você nessa noite. Essa é a salvação que alcança a tua casa, alcança a todos nós nessa noite. E devemos crer nessa verdade. Devemos crer naquilo que Deus colocou, está sobre o nosso olhar, sobre a nossa responsabilidade. Então nós devemos orar sim, e orar com fé. Você pode dizer assim, mas eu estou sem fé, eu estou desacreditado. Mas Deus comissionou Ezequiel e disse para ele, profetiza, é um mandado de Deus, é uma ordenança de Deus. Muitas vezes a nossa fé é abalada, mas nós temos que ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos manda fazer. E o Senhor nos manda fazer exatamente aquilo que a lógica, a razão diz que não, né? O mundo, o senso comum diz que não. Mas nós ficamos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz profetiza. E nós vamos profetizar sim. Nós vamos pedir aos céus, pedir ao Senhor. A igreja, ela tem essa autoridade. A igreja representa então o governo de Deus nessa terra. Ela pode ir muito na sua oração. O próprio texto sagrado diz que o justo pode ir muito na sua súplica. Porque a oração do justo, ela é eficaz. E devemos se clamar ao Senhor. E com autoridade reprimir o mal. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Nós vamos ter grande vitória. A igreja vai marchar triunfantamente sobre tudo isso que nós estamos vendo. Muitas almas serão alcançadas. Povos, nações, multidões virão ao Senhor. E esse é um tempo de avivamento. Esse é um tempo de buscarmos o Senhor, de proclamarmos a verdade do Senhor. Sim, de profetizar sobre a lógica, sobre a razão. Aquilo que Deus manda a gente fazer. Nós estamos aqui para fazer exatamente isso. Chamar à existência as coisas como que só existe. E nós vamos passar por isso. A igreja vai se fortalecer. E Deus terá grande vitória através da sua igreja sobre esse momento tão difícil que nós estamos vivendo e passando. Então eu peço para você orar e não duvidar, mas crer no teu coração. Todas as coisas são possíveis para Deus. O impossível para os homens é possível para Deus. Sobre cada um de nós tem um líder maior. Esse líder maior é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que ele nos leva a ousadamente orar desta maneira. E não devemos recuar. Devemos sim orar e dizer, cesse todo mal, toda praga. E vamos chamar saúde, vamos chamar cura para o nosso país, vamos chamar cura para as nações. Pede às nações, eu te darei, diz o Senhor. Então nós devemos orar assim. Esse é o momento de voltarmos nosso coração para a palavra, porque temos a palavra do Senhor. E é esta palavra que devemos profetizar. Voz profética precisa ter vida profética. A igreja só vai ter voz profética se ela ter vida profética. E esse é o momento que nós devemos ter vida profética, para termos voz profética nesse mundo. O mundo espera por isso. E nós vamos apregoar sim.
este que é o ano aceitável do Senhor, para que vidas sejam trazidas das trevas para a maravilhosa luz, vidas sejam alcançadas, e esse é o nome do Senhor esteja no lugar mais alto, nos corações, sobre as vidas, sobre as famílias, sobre o país, em nome de Jesus. Eu quero deixar então esta palavra para você, e eu quero orar com você agora neste momento. Pedir então que esse texto que eu li para vocês enche o teu coração de esperança. Israel estava perdido, uma nação morta. Alguém teve que se impor. Deus chama alguém. Se alguém se levanta, se alguém profetiza, e essa palavra profética é que vai mudar a situação que nós estamos vivendo. Creia, obedeça o Senhor, mesmo que você não tenha fé. Eu confesso para vocês que eu já subi no púlpito para trazer uma palavra muitas vezes sem fé, desanimado. Mas à medida que eu fui pregando, fiz por obediência. Mas à medida que eu fui pregando, a fé voltou. É isso que Deus faz. Deus vai trazer fé para o teu coração. A palavra de Cristo é que traz fé para o nosso coração. Estenda as tuas mãos, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, onde estiver um coração agora desesperançoso, Pai, surrado e abatido, Pai, desanimado e aflito, Senhor, sem esperança, que teu Espírito, Senhor, prescute esse coração, essa alma, Senhor, que está sentindo, está aflita. Que o Senhor traga alívio para essa alma agora, Pai. Trate o emocional, trate o coração, os filhos, o marido, a esposa, aqueles que estão no interior dessa casa agora, Senhor. Seja alcançado pelo vivificar da Tua palavra, Senhor, pelo visitar do Teu Espírito, Pai. Traz cura, Senhor, e traz, Senhor, da Tua bênção sobre a nossa cidade, sobre esse país, Senhor, sobre as nações. Só o Senhor é Deus e não há outro. E como igreja, Senhor, nós oramos, Pai, e cremos na Tua palavra. Cremos, Senhor, na palavra profética, que enche o coração, que traz libertação, que traz cura, Senhor. No nome glorioso de Jesus, assim oramos e assim cremos. Amém e amém. Lembre-se de uma coisa, a igreja tem aquilo que ela acredita que ela tem, e nós temos o Senhor do nosso lado. Amém? Deus abençoe vocês.